Pessoal, então vamos fazer aqui alguns exercícios sobre curto-circuito e fusíveis, né? Vamos identificar, pessoal, primeiramente nessa questão, o que ele deseja, né? Não está escrito aí, mas o que ele quer é a resistência equivalente desse circuito. O segundo passo é a gente identificar quais os pontos que estão sobre o potencial A e quais são os pontos que estão sobre o potencial B. Bom, o potencial A não tem muito o que fazer, né? Porque logo em seguida nós temos aqui um resistor de 3 ohms, que vai fazer esse potencial A não ser mais esse potencial A. Ok? Agora o B, percebam, eu tenho esse ponto e tenho esse ponto. Então, de cara eu consigo perceber que existem potenciais iguais nos dois lados aí dos resistores de 2 e 5 ohms. Então, de cara a gente percebe que esses dois resistores eles estão em curto-circuito, né? Então eles estão aqui para nada. Dessa maneira, a gente conclui que a resistência equivalente desse circuito ela vale aí 3 ohms, ok? Então, uma questão bem simples, né? Bem tranquila de se entender. Vamos para o próximo. Novamente, a gente usa essa técnica, né? Identifica quais são os potenciais que estão no potencial A, quais são os pontos que estão no potencial A e quais são os pontos aí que estão sobre o potencial B. Então, os de vermelho são os pontos que estão sobre o potencial de A, né? E o de azul são os pontos que estão sobre o potencial de B. Então, agora a gente vai escrever aí as letras A e B, para ficar bem claro, né? Deixa eu só alterar aqui a espessura desse pincel. Então, nós temos aqui o ponto A, potencial A, potencial A, potencial B, B e B. Então, a corrente elétrica ela sai aí de A, né? Ela sobe e segue reto. Então, nós temos esse resistor para ser alimentado, porque ele está submetido a uma diferença de potencial AB. Nós temos esse outro resistor também submetido a uma diferença de potencial AB e idem para esse último resistor. Então, nós temos aí 3 resistores submetidos à mesma diferença de potencial, que é justamente a diferença de potencial AB. Então, nós temos 3 resistores em paralelo, né? Então, eu posso resolver primeiramente 3 com 3 pela regra dos iguais. Então, pela regra dos iguais, nós vamos ter um resistor de 1,5, né? 3 dividido por 2. 1,5 ohms. E para finalizar, nós temos que resolver esse de 1,5 com o de 2 ohms. Então, nós temos aí uma resistência equivalente de 1,5 vezes... Professor, que fórmula você está usando? Estou usando a famosa aí, que nós já usamos diversas vezes, produto pela soma, né? Então, R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Dessa maneira, nós temos que a resistência equivalente vai ser 1,5 vezes 2, 1,5 mais 2, nós vamos ter 3,5. Efetuando essa conta, nós teremos 3 dividido por 3,5, vai ser aproximadamente 0,86 ohms. Essa é a resistência equivalente aí desse circuito. Ok? Então, a questão também não é tão difícil, desde que a gente use aí a regra dos potenciais. Ok, pessoal? Tudo certo? Agora vamos aqui para alguns exercícios de fusíveis. Exercício 25, ele fala o seguinte. Você dispõe de várias lâmpadas idênticas de 60 watts, 120 volts, e de uma fonte de tensão capaz de manter em seus terminais, sob quaisquer condições, uma diferença de potencial constante igual a 120 volts. Considere as lâmpadas
funcionando normalmente, isto é, com seu brilho máximo. Calcule quantas lâmpadas, no máximo, podem ser ligadas a essa fonte sem queimar um fusível de 15 A que protege a rede. Galera, então, a gente tem que pensar nessa situação e lembrar aí da equação de potência, né? Então, potência a gente pode escrever que é a diferença de potencial vezes a corrente elétrica. A potência total que esse fusível vai aguentar é 110 volts, que é a diferença de potencial, vezes a corrente máxima aí que o fusível aguenta. Dessa maneira, nós vamos ter aí uma potência total de 1.800 watts. Então, vejam, ele quer saber quantas lâmpadas esse fusível pode suportar sem queimar. Então, o número de lâmpadas nada mais é do que eu pegar a potência total e dividir pela potência da lâmpada, né? De cada uma dessas lâmpadas. Então, nós vamos ter aí 1.800 dividido por 60, né? Que é 180 por 6, que dá 30 lâmpadas. 30 lâmpadas podem funcionar com esse fusível de 15 A, ok? Vamos aí para a última questão. Ele fala o seguinte: os fusíveis representados no circuito esquematizado na figura a seguir têm resistência elétrica desprezível e suportam corrente de intensidade de até 5 A. Considerando os valores de resistência elétrica e tensão assinalados, verifique se os fusíveis se danificam. Pessoal, então, basta a gente calcular aí a corrente elétrica em cada ramo desse aqui, né? Da associação em paralelo. E a gente vai conseguir obter o que ele pediu. Se a corrente passar de 5 A, é porque o fusível vai queimar. Se a corrente não passar, o fusível não queima. Ok? Então vou apagar essa resolução da 25 e resolver a 26 pausadamente aí, paulatinamente. Então, estou apagando. E a primeira coisa que a gente precisa fazer nessa questão é a gente precisa identificar que nós temos aqui dois resistores em série, né? Totalizando um de 6 e 2 de 4 nas extremidades. Ok? Como é que eu descubro a resistência equivalente disso tudo aí? Bom, bem simples. Esses 2 de 4 vai dar 1 de 2, vai pela metade, né? Vocês sabem pelas regras dos iguais. Resistência equivalente é igual a resistência que se repete dividido pelo número de resistores que estão se repetindo. Então nós temos uma resistência equivalente de 2 ohms. O próximo é 1 de 6, então a gente pode usar agora a regra do produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Certo? Então dessa maneira nós vamos ter aí que a resistência equivalente ela vai ser o R1 pode ser esse de 2, o R2 pode ser o de 6, tudo isso dividido por 8, né, pessoal? 12 por 8 é a mesma coisa de eu dividir por 4 em cima e embaixo, nós vamos ter aí 3 meios. Então nós temos uma resistência equivalente de 1,5 ohms. Não é isso? Então agora, dessa maneira que nós temos a resistência equivalente, a gente pode ir atrás da corrente total. Professor, por que você precisa da corrente total? Porque se eu descubro a corrente total, é fácil para a gente determinar qual é a corrente em cada um desses fusíveis. Ok? Então vamos atrás dessa corrente total.
Corrente total é igual a resistência equivalente vezes a corrente total. Então, o total ela vale 72. A resistência equivalente vale 3 meios vezes a corrente total. Então, nós temos aí 72 dividido por 1,5, né? Que vai nos dar uma corrente total de 48 amperes. Então essa é a corrente total, né, desse circuito. Vamos conferir aqui. 72 dividido por 1,5. 48. Deixa eu conferir aqui. Um de 2. Nós temos um de 6. Nós temos 2 por 8 é 1,5. Tá certinho. Ah, pessoal, lembrando, a resistência equivalente, deixa eu só corrigir aqui, não é 3,5. Professor, mas por que não é? 3,5, 3 meios, né, desculpa, é a resistência equivalente apenas aqui dessa associação. Então, eu tenho que pegar esses 3 meios e somar com a resistência equivalente da resistência desse cara aqui, ó, que é 3 ohms. Então, 3 ohms com mais 1,5 vai dar 4,5 ohms. É isso que eu estava achando estranho. Então, vamos corrigir aqui e descobrir o valor total aí da corrente elétrica, ok? Então, nós temos aí a conta para ser feita. 72 por 4,5, que é 16 amperes. Pronto, agora está corretinho. Agora que nós temos em posse aí a corrente total, nós podemos fazer o seguinte raciocínio. Preste bem atenção. Suponha que aqui nós tenhamos aí um ponto X. Tá aí o ponto X. E a gente pode estabelecer a seguinte relação. A diferença de potencial AB ela é exatamente igual à diferença de potencial AX mais a diferença de potencial BX. Certo? Então, é fácil a gente descobrir a diferença de potencial AX, porque a AX é justamente a diferença de potencial nesse resistor aqui, ó, de 3 ohms. Ok? Então, vamos atrás dessa diferença de potencial. A diferença de potencial AB vale 72. Com isso, a gente descobre a diferença de potencial de toda essa associação em paralelo. Ok? Então, a diferença de potencial AX, pessoal, vai ser a resistência, que é 3, vezes a corrente, que é 16, né? Então, nós vamos ter aí 48 volts. Essa é a diferença de potencial AX. Sobra o BX, uma diferença de potencial, já usando essa equação de cima, sobra para o BX, é o que falta para completar 72, né? Que é 24 volts. Não é isso? Então, esses dois aqui é igual à diferença de potencial AB, que vale 72 volts. Ok? Então, eu sei que toda aquela associação, né? Ela tem uma diferença de potencial de 24 volts, aquela associação em paralelo. Então, vamos redesenhar esse circuito. Só aqui a título de ilustração, tá? A gente não vai precisar disso para resolver. Então, aqui nós temos um resistor de 3 ohms. Aqui nós temos um resistor equivalente de 1,5 ohms. Então, aqui nós temos 48 volts nesse cara. E nesse outro cara nós temos uma diferença de potencial de 24 volts. Professor, o que eu tenho que fazer agora para descobrir a corrente em cada ramo? Bem simples. A diferença de potencial em cada um daqueles ramos que tem fusível é 24 volts. Então, se você tem a resistência em cada ramo,
fica bem tranquilo para a gente descobrir a corrente em cada um deles, certo? Então vamos aqui, ó. Percebam. Se eu apagar isso, nós temos no primeiro ramo um resistor de 4 ohms e no último também um resistor de 4 ohms. Então vai ser a mesma conta para os dois. Dessa maneira nós temos a diferença de potencial, que é XB, né? Vai ser igual a resistência no primeiro fusível ou no terceiro, tanto faz. Vou colocar 1,3 aqui, porque é tanto do primeiro quanto do terceiro. Vezes a corrente do primeiro ou do terceiro, ok? A diferença de potencial é de 24, a resistência é 4 e a corrente 1,3 é o que nós queremos. Dessa maneira, a corrente que vai passar no ramo 1 e no ramo 3, ela vale 6 A. E dessa maneira, se o fusível aguenta só até 5, ele vai queimar. Ok? Então esse fusível ele vai queimar. Agora vamos fazer para o último, né? Que é um do meio, que tem 2 de 3 em série. Esses 2 de 3 em série vai ficar assim, ó. O XB é igual a resistência 2 vezes a corrente do segundo. Então a diferença de potencial ela vale 24. Lembrando que todos esses em paralelo estão submetidos à mesma diferença de potencial. A resistência desse cara é 6 vezes a corrente 2. Então nós temos aí uma corrente 2 que ela vale 4 A. E o único fusível aí que não vai queimar vai ser o fusível 2. Então eu vou voltar lá na figura anterior. O que a gente pode concluir? Deixa eu apagar aqui. Esse aqui, que é o primeiro, ele vai queimar. Esse queima. E esse do meio ele se mantém funcionando normalmente. Ok? Pessoal, então a gente finaliza aí nosso estudo sobre fusíveis e curto-circuito. E agora em seguida peço a vocês que assistam a aula sobre medidores elétricos. Valeu, grande abraço, tudo de bom.